Ei, mulher de joelhos, tudo bem com você? Eu sou a missionária Aline Abreu e eu estou aqui hoje para falar com você a respeito da introdução, do panorama geral da segunda carta de Pedro. Amém? Essa carta é uma carta muito emblemática, uma carta muito forte, uma carta que fala de temas muito atuais, apesar dela ter sido escrita em torno de 65 depois de Cristo pelo apóstolo Pedro. Ele escreveu ali um pouquinho antes dele partir, dele ir embora, e ele sabia que ele morreria. Então ele escreve aí essa carta e deixa esses ensinamentos para a igreja daquela época, mas também para nós, né? Um ensino que nós podemos trazer para o nosso dia e um ensino que um ensino extremamente atual. Quem fala que a Bíblia precisa ser reescrita é porque realmente não entende nada, não conhece nada de Bíblia. O assunto da carta de 2 Pedro está falando sobre falsos mestres, falsas doutrinas, falsas heresias e como nós temos isso hoje na igreja. Pessoas que leem texto, tiram do seu contexto, criam pretextos, criam heresias, criam um novo evangelho, um pseudo-evangelho, tentando enganar os filhos do Senhor. Mas aqueles que são verdadeiramente filhos, eles são guiados pela voz do Espírito Santo e esses mestres então não encontram vez. Mas a questão toda é, verdadeiramente filho é um filho maduro, não é um filho só de nascimento, é um filho que já cresceu no Senhor, que já amadureceu no Senhor, que já aprendeu do Senhor, né? E além disso, nós precisamos entender que para essa maturidade acontecer, não é só estudar a Bíblia, mas é viver a Bíblia, é viver aquilo que se estuda, é viver na prática todos os dias, é amar o próximo como a ti mesmo, quando o próximo não está merecendo amor, porque na nossa visão tudo é através de merecimento, mas a Bíblia não fala sobre merecimento, a Bíblia fala sobre colocar em prática a palavra de Deus, sobre manifestar o fruto do Espírito, sobre ter paciência no momento onde você quer estourar, não sabe? Então é o viver a palavra, é ter as experiências com o Senhor, é passar pelas tribulações para ter perseverança. Isso é viver a palavra de Deus, isso é nos tornarmos filhos maduros. Esse tipo de filho, ele é governado, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, e aí não tem para ninguém. Aquele que aprende a ouvir a voz do seu Senhor, nada mais derruba esse filho de Deus. Amém? Então, palavras-chave que nós temos aí vai falar sobre essas doutrinas falsas, falsos mestres, heresias. Vai nos ensinar a viver realmente o verdadeiro evangelho de Cristo. E é lindo demais nós vivermos este evangelho. Amém? Essa carta de 2 Pedro é uma carta que também traz para nós, falando a respeito da volta do Senhor, falando para nós a respeito do que vai acontecer nos últimos tempos, né? Os falsos mestres, inclusive, seriam levantados nos últimos tempos, para que pudessem desvirtuar, né, a igreja, levar a igreja por um outro caminho, apresentando um novo evangelho, até dizendo mesmo que era um evangelho de Cristo, né? Então, nós precisamos estar alertas. A volta do Senhor, ela vai acontecer, quer a gente acredite ou não. E quando o Senhor voltar, uma pergunta que eu gostaria que ficasse no meu coração, no seu coração, é essa, né? Que tipo de Deus nós queremos encontrar? Um Deus que é o todo caminho leva a Deus. Realmente todo caminho vai levar à justiça de Deus. A Deus como justiça, que é aqueles que vivem baseados na lei. Vivem debaixo da lei, vivem fora da graça, né? Ou nós queremos encontrar um Deus que é o nosso Pai, que só há um caminho verdadeiro, um caminho de vida que nos leva a Deus não como justo juiz, mas como Pai. Quando isso acontecer, quando o Senhor voltar, nós temos duas maneiras de nos encontrarmos com Deus. E eu espero que a maneira que você escolha seja a maneira de ser chamada de bendita. Venha, bendito do meu Pai. Ser chamada de filha, sabe? Isso é o meu maior desejo para a sua e para a minha vida. Amém?
Essa é a carta de Pedro, é a carta que nos ensina, é a carta como um testamento de Pedro, deixando para a igreja aquilo que ele aprendeu na caminhada com o Senhor. E hoje é o que eu tenho para derramar sobre a sua vida através do Espírito Santo de Deus. Amém? Deixo um beijo para você e até o nosso próximo vídeo.